Então, dando continuidade, vocês fizeram já algumas atividades sobre a parte da embriologia e agora a gente inicia a parte da histologia. Vamos só relembrar um pouquinho o que é a histologia. Ontem, ou acho que foi antes de ontem, a gente falou sobre a organização da vida, que o Gabriel falou assim, é um átomo que juntou e formou uma molécula. A molécula juntou para formar uma célula. A célula se junta para formar um tecido. Então, essa célula que se juntou para formar um tecido, que esses tecidos se juntam para formar um órgão, são as organizações que a gente tem aí para o corpo humano. Mas se a gente parar para pensar na biologia celular, lá no primeiro período, vocês tiveram biologia celular e aprenderam que existe uma célula, que dentro dessa célula você tem um núcleo, que se for uma célula vegetal tem uma parede celular, se for uma célula bacteriana, ela não tem o núcleo definido, né? Então, tem várias explicações. Vamos só relembrar que a histologia é o estudo dos tecidos. O que é o tecido? É a junção de várias células. Então, existem vários tipos de tecidos. Então, a gente vai ter o tecido de revestimento, né? A gente vai ter o tecido glandular, a gente vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, vai ter o tecido conjuntivo especial, que aí vai entrar tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, né? Vai ter o tecido muscular e vai ter o tecido nervoso. Então, cada um desses tecidos a gente vai estar estudando hoje e amanhã, para que vocês façam a prova no sábado, certo? Então, a parte principal desses tecidos, vamos fazer uma introdução. O material já está aqui na plataforma para vocês. Bonitinho. Deixa eu ver se é esse. Histologia humana, ele está em PDF, então eu vou passar aqui, porque meu PowerPoint não está muito legal. Então, no corpo, a gente vai observar aí vários tecidos. Nós vamos ter aí um tecido conjuntivo, que pode ser o sanguíneo, a gente vai ter aí o músculo, aqui mostrando o nosso sapinho, né? A gente vai ter aí tecido ósseo, cadê? Peraí, gente. A gente vai ter aí o tecido ósseo, vai ter o tecido nervoso, vai ter o tecido muscular. Então, cada um aqui a gente vai estudar bonitinho, certo? O primeiro que nós vamos estudar é o tecido epitelial. Epitélio, vamos pensar. O tecido epitelial, ele é dividido em dois. Tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Que é isso? Tecido epitelial de revestimento, ele vai formar, vocês lembram lá das camadas embrionárias que a gente estudou, que tinha a ectoderme, mesoderme e endoderme? Agora a gente vai estudar ele na pele, por exemplo. Nós vamos ter aí o tecido que formou a pele. Então, tecido epitelial de revestimento, pensa que em todas as partes do seu corpo, você vai ter um revestimento, nem que seja a pele na área externa, como nós podemos ter aí na área interna de qualquer órgão, né? Você vai ter aí um revestimento. Então, cada superfície, tanto interna quanto externa, eu preciso de ter um revestimento. Que seja um revestimento como a pele ou que seja uma camada de proteção. Então, são várias células juntinhas, né? Tem muito pouco líquido intercelular no meio, prestem atenção nessas informações. Tem pouco líquido intercelular, são bem juntinhas e sempre, em qualquer momento, vai ter um tecido adjacente junto. Como assim? Ele vai ter um tecido glandular próximo, que é a glândula que vai liberar substâncias. Então, pensa numa glândula de hormônio. Ela vai liberar substâncias para ali. Pensa numa glândula, por exemplo, sudorípara. Ela vai liberar
o suor para fazer com que sua pele fique hidratada e diminua a temperatura corporal, né? Então, cada um tem uma função. Ela vai originar, esse tecido epitelial, ele é originado das 3 camadas aí embrionárias que vocês já estudaram. Então, por exemplo, da ectoderme, vai criar esse epitélio da boca aqui, ó, e das fossas nasais. Da mesoderme, vai criar o epitélio do sistema digestório inteiro. Da endoderme, todas as cavidades corpóreas que são fechadas, então, os órgãos e a parte toda genital. Então, o tecido epitelial, ele é formado pelos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. O tecido epitelial de revestimento, ele vai ter várias células com vários formatos. Deixa eu mostrar para vocês aqui no pente. Preste atenção nessas fotinhas, nesses desenhos lindos. Então, olha só. Vai ter um tecido chamado pavimentoso, que a célula é assim, ó. Tem o núcleo aqui achatadinho. Ele é formato assim, ó, deitadinho. Então, toda vez que você visualizar um tecido que as células são todas deitadinhas, achatado, horizontal, é pavimentoso. Ele vai ter formato cúbico. Aqui não ficou bem cúbico, não. Peraí. No cúbico, o núcleo é mais quadradinho aqui no meio. Né? Super no meio. Vai ter a mais retangular, né? Que a gente chama aí de... ele pode ser mais em pezinho, assim, ó. Chamado de colunar. E ele pode ter mais de uma camadinha, meio assim, pavimentoso, meio diferente, que é um tecido que a gente chama ele de pseudoestratificado. Então, a gente vai ter aqui, ó, tecido que é pavimentoso, o tecido colunar ou cilíndrico, a célula chamada de cúbica ou a pseudoestratificada. Já mostra a fotinha para vocês. Todas essas, elas têm fibras nessa membrana, onde esse epitélio é ele quem forma, por exemplo, a nossa pele. Só que ela é avascularizada. Como assim, professora? Minha pele não tem veia? Ele tem a gente chama microvilamentos, às vezes eles têm algumas absorções, mas ele não tem veia. Se você machucar só a pele, não vai sair sangue. Ele só sai sangue porque você vai ter o tecido conjuntivo sempre embaixo de um tecido epitelial. Tá dando para entender isso? Então, presta atenção nessa informação. Sempre embaixo de um tecido epitelial de revestimento, eu tenho aqui ó, um adjacente, que é um conjuntivo. O conjuntivo, lembra que ele é o sanguíneo, lembra que ele é aquele gelatinoso, lembra que o conjuntivo é a cartilagem, mas sempre embaixo de um epitélio. Uai, gente, quem que é Helena, gente? Sempre embaixo de um epitélio, eu vou ter, então, abaixo dele, eu vou ter um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, então, a importância dele embaixo do epitelial é levar a hidratação. É ele poder levar ali, né, nesse tecido, ele poder levar a parte da hidratação, da oxigenação e etc. Até aí, beleza? Helena, quem é você? Sou eu, Juliana. Ah, Ju, eu falei Helena, gente, parece que não tinha Não, essa. é que meu celular descarregou. Aí eu tive que ir pro Beleza, computador Ju. aqui. Ô, Ju, Helena, eu vou sempre estar te chamando, tá? Então, olha só.
Então, meu primeiro tecido, ele é um tecido de revestimento. E embaixo desse tecido epitelial de revestimento, eu sempre vou ter um conjuntivo. Por que isso? Porque eu não tenho vasos. Isso é pergunta de prova. Pega. Tecido epitelial de revestimento tem veias? Ele tem vascularização? Não. Por isso que se você machucar só a pele, não sai sangue, só se for mais profundo e ele entrar no tecido conjuntivo. Aí o tecido conjuntivo tem o tecido sanguíneo, ok? Não vão errar isso? Combinado que vocês não vão errar? Então vamos lá, ó. Aqui a gente pode verificar, ó, nós temos a epiderme, a parte mais externa aqui. Abaixo dela a gente tem a derme. Na área da epiderme, nós temos aqui várias células, como os folículos, né? Nós temos aqui o pelo. Uma coisa legal, não sei se vocês sabem, a nível de curiosidade, menor músculo do corpo. Quem sabe o nome? David Gordinho. Raíssa. Ju. Menor músculo do corpo, Ju. Luana. Cri, 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 cri. Quem sabe o nome? Gabriel. Aqui, ó. Menor músculo do corpo se chama músculo eretor de pelo. É esse aqui, olha só, na minha fotinha. Tá vendo aqui? Esse pequenininho aqui que faz seu pelo arrepiar. Ele contrai, chama músculo eretor de pelo. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Nunca escutaram isso na vida? Vivendo e aprendendo. Ó, o David sumiu. Ele já foi comer e não vai voltar. Ou ele foi para a igreja? David, sabia que ele sumiu. Temos muitos desse, Gabriel, muito. Pensa num braço. Em cada pelo, em cada fio que sai é um músculo desse. Por isso que ele é o menor, entendeu? Então, olha só. Nós temos, então, aqui nossa epiderme. E aí, nosso tecido epitelial, então, ele vai ser dividido igual eu fiz as fotinhas para vocês. A fotinha, o desenho, né? Tecido epitelial pavimentoso, ele pode ser simples ou ele pode ser estratificado. Simples é assim, bonitinho, um formato só. Ó, um cubo, um cilindro. É um só, é uma camada só. Mas ele pode ser assim, ó. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Então, ele tem mais de 3 camadas. Ele passa a ser estratificado. Então, tecido epitelial simples, ele tem uma camada bonitinha desse tecido pavimentoso. Pavimentoso é esse deitadinho aqui. Se ele for tecido epitelial pavimentoso, ele vai ter várias camadinhas desse. Oxe, eu tô boa para desenhar. Ele vai ter várias camadas aqui. Então, simples significa uma camada só, estratificada significa várias camadas. Então, esse tecido simples pavimentoso é ele deitadinho, assim. Tecido simples cúbico é um tecido formato de um cubo, daquele cubozinho. Tecido cilíndrico, ele é o formato cilíndrico ou coluna. Ele é compridinho, sempre em pé. E pseudo-estratificado é a mistura de alguns desses aqui. Então,
relembrando, meu tecido epitelial, ele pode ser epitelial simples, se tiver uma coluna só, uma camada só, uma linha, ou ele pode ser estratificado com mais de uma linha. Se ele for deitadinho, em formato de bolinha, deitado, ele é pavimentoso. Se ele for quadradinho, com núcleo quadradinho, é cúbico. Se ele for em pezinho, no formato de uma coluna, ele é o cilíndrico ou colunar. Deixa eu ver se eu tenho fotinha deles. Ainda não. Então, toda vez que ele for estratificado, significa que ele tem mais de uma linha. Então, ele tem várias linhas aqui. Olhando aqui, para a gente olhar, a foto não ficou tão bonitinha, mas aqui eu tenho várias camadas. Mas eu sempre tenho que olhar a minha lâmina basal, que é a última. É a base do meu estudo. Aqui ele está mostrando aqui um pavimentoso. A foto não está tão legal. Deixa eu tentar mostrar ele deitadinho. Vocês conseguem ver o núcleo deitadinho aqui? Não, né? A foto está ruim. Vendo aqui deitadinho? Ou não? Deixa eu tentar puxar. A bolinha aqui deitada, vocês conseguem ver? Sim? Ela é a pavimentosa, ó, deitadinho. O núcleo sempre vai estar mais deitadinho. Eu vou mandar o slide, vocês olharem ele mais perto. Ó. Então, a gente vai ter aqui. O seu estratificado, ele é a mistura de um deitadinho, um em pé, um deitadinho. Ele vai ter vários tipos. Ó, o cúbico. O cúbico, ele vai ter aqui um formato certinho do cubo, ó, um quadradinho, sempre na base. Eu não vou olhar aqui, eu vou olhar a base sempre. Um pavimentoso simples, lembra que ele é o deitadinho? Aqui ele está de coluna, ó, deitadinho comprido, e aqui ele está deitadinho de bolinha. Compridão sempre é colunar, bolinha deitada sempre é pavimentoso. Aqui a fotinha que eu queria. Então, olha só, simples é porque tem uma camada só, né? O cúbico, ele vai estar sempre na base, esse formato do cubozinho aqui, ó. O cilíndrico sempre vai estar aqui a coluninha, ó, formato de coluna. O pseudo-estraticado, ele vai estar misturado coluna com simples, com algum outro desse. Quando ele for estratificado, é porque tem mais de uma camada, ó. Tem duas camadas, uma camada. Então, a gente vai ter várias formas. Olha aqui, ele tem uma coluna, um que é deitadinho, um que é circular. No microscópio fica mais bonitinho. Então, vamos lembrar aqui, olha só. Tecido epitelial, ele tem dois tipos. Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Dentro do tecido epitelial de revestimento, eu vou ter o tecido cúbico. Deixa eu escrever para vocês aqui. Fazer ele bonitinho. Fazendo um Word. Aqui. Vamos lá. Então, meu tecido epitelial, eu vou ter ele aí de dois tipos. Tecido epitelial de revestimento, que é dividido em
Então, olha só. Eu vou ter, então, meu tecido epitelial de revestimento sendo dividido aí em 4 principais grupos. Quais são esses grupos principais? Eu vou ter o tecido epitelial pavimentoso, que é a bolinha deitada. Eu vou ter o tecido epitelial de revestimento cúbico, que ele é o quadradinho de cubo. Eu vou ter o tecido de revestimento cilíndrico, que é aquele em pezinho, e eu vou ter o pseudoestratificado, que é a mistura de um com o outro. Certo até aí? Vocês conseguiram entender? Querem copiar? Ou copiaram junto? Sim é que copiou ou sim que quer copiar? Quer copiar? Copia que eu vou explicar de novo, Lucas. Pode? Todo mundo conseguiu ou não, gente? Copiar? Então, presta atenção. Vamos só. Eu vou fazer nesse papel, Lucas, que aí vai ficar mais fácil para você estudar por ele, como se fosse um mapa mental, sabe? Conceitual, assim, ó. Vai ficar mais fácil para você. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos aí nosso primeiro tecido, que é o tecido epitelial. Tecido epitelial, ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Esses aqui são os 2 tipos de tecido epitelial. Eu tenho 2. Esses 2 tipos de tecido, eles podem ser demonstrados de várias formas. Então, toda vez que eu olhar na minha lâmina, eu vou olhar na base dela e vou olhar o formato que está esse tecido. Eu vou olhar o desenho que está mostrando na minha base, na minha última camada ali. Se ele for deitadinho, com o núcleo deitadinho, assim, ó, ele é pavimentoso. Se ele for quadradinho, ele vai ser cúbico. Se ele for em pezinho, no formato de um cilindro, ele é cilíndrico. Se ele for mais de um misturado, ele é pseudo-estratificado. Isso eu vou estar olhando na última camada para verificar o formato desse revestimento. Até aí deu para entender? Lucas, entendeu? Sim? O segundo que nós vamos encontrar, voltando aqui no nosso slide, é o tecido glandular, que também é um de revestimento. Você imagina o nosso suor, onde ele sai? Na pele, no revestimento. Então, ele é uma glândula do tecido epitelial de revestimento. Então, vai estar produzindo hormônios, vai estar produzindo secreções.
Então, nós temos várias glândulas. Tem a do hipotálamo, aqui no cérebro. Tem da tireoide, que vocês da tiroide, que vocês são cansados de ver. Tem aí do pâncreas, tem do ovário, tem dos testículos, tudo que produz aí hormônios, né? E aí vocês vão encontrar. Esses tecidos, eles vão... Lembra que o tecido de revestimento, ele está nos órgãos, que eles revestem todos os órgãos interno ou externamente, ou os dois? Então, a gente vai observar aqui, ele no pâncreas, ele na parte estomacal, por dentro do intestino, né? Então, ele vai estar em todos esses locais. E aí, a gente vai encontrar essas glândulas também na derme. Por quê? Lembra que eu tenho a epiderme aqui por cima e a derme embaixo. Então, sempre essas glândulas vão estar ali próximas. Aqui, ó, bonitinho. Olha só onde está a glândula sebácea. Aqui está a epiderme. Olhem a figurinha, ó. Eu tenho a epiderme aqui em cima. Eu tenho a glândula sebácea aqui, que produz o suor, a parte do líquido, que vai ajudar na temperatura corporal, né? Que vai ajudar aí também na produção das glândulas sudoríparas. Eu vou ter aqui ramificações, mas olha só, lembra que no tecido de revestimento eu não tenho veia? Eu vou ter vaso sanguíneo aqui, ó, quando entra no conjuntivo. Então, a derme, ela é... A epiderme aí, ela vai apresentar aí com nervinhos. Lembra que se eu passar aqui, ó, em unhar, e eu enfiar uma agulha, por exemplo, você não sente na hora? Na hora que você sentiu, o que, que vai acontecer? São seus tecidos que estão se movimentando. São eles que estão fazendo que você tenha aí uma terminação nervosa, um impulso nervoso, e aí vai. Deu para entender o que é tecido epitelial? Que eu tenho ele de revestimento, eu tenho ele glandular. Lembrando que os dois são epitélios, certinho? Ok? Ok. Após ele, abaixo, sempre abaixo de um tecido epitelial, eu vou ter um tecido chamado tecido conjuntivo. O meu tecido conjuntivo, ele vai atuar de várias formas. Oxe, peraí. Ele vai atuar aqui de várias formas. Então, nós vamos ver ele ricos aí de fibras, ele vai ter muitas células de proteção, ele vai ter células que vão ajudar a coagular o sangue, caso seja você tenha um machucado. Eles vão ter aí células que armazenam lipídios, né? Então, você vai ter adiposos ou adipócitos que vão ter moléculas de gordura. Ele vai ter aí uma matriz, né, gelatinosa, dependendo do tipo do tecido conjuntivo. Então, eu tenho vários tipos de tecido conjuntivo. Vamos lá para a nossa folhinha para a gente escrever. Então, meu tecido epitelial, eu tenho dois tipos. Meu tecido conjuntivo, eu tenho meu tecido conjuntivo propriamente dito.
Quando vocês terminarem de anotar, vocês me avisam, tá? Ok? Opa, tô na. O mapa mental é mais fácil de estudar, David. Quando terminar, vocês vão me falando. Abre o áudio e me fala. Ok. Vocês terminarem, eu tô aqui esperando, será? Deixa eu ver. Quem não terminou, para ficar mais fácil? Alguém não terminou? Agora eu volto, tá? Se você não tiver terminado. Ok? Então vamos entender. Eu tenho aqui. Vou, David. Vou postar sim. Aí, David, só caso você chegue no serviço e não veja, tem aqueles exercícios e eu vou abrir o primeiro da parte de tecido epitelial e tecido conjuntivo. Aí essa vai ficar aberta até sábado, mas se você fizer antes, dá tempo da gente discutir antes da prova, ok? Se vocês todos conseguirem fazer antes, dá tempo da gente discutir. Depois você assiste o finzinho da aula, tá bom? Se você tiver que sair. Então, voltando. Não sai ainda não. Sai na hora que você chegar lá. Então, nós vamos ter aí nosso tecido conjuntivo. Então, o conjuntivo, ele era antigamente chamado de frouxo e denso. Então, todo aquele que fosse espaçado, gelatinoso, mole, era chamado de frouxo. E todo aquele tecido conjuntivo que era juntinho um do outro, que não era músculo, era chamado de denso. Então, abaixo da nossa pele aqui, ó, nós temos um tecido conjuntivo. Então, tem vários tipos, mas antigamente era falado somente tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Denso muito junto, as células juntinhas, e o frouxo é aquele mais gelatinoso. Aí, com o passar do tempo, foram estudando e foram descobrindo outras coisas. Descobriram que no tecido conjuntivo, eles têm a função de hidratar os outros tecidos, de irrigar o tecido de revestimento, ele tem função de dar suporte ao tecido de revestimento, ao músculo, ao osso, etc. E aí eles descobriram que outros tecidos que são estudados separados também são tecidos conjuntivos. Então, quando você escuta lá tecido adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Então, você pode falar tecido conjuntivo adiposo,
como você pode falar tecido adiposo, mas você tem que saber que ele é conjuntivo. Tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo ósseo. Então, todos esses são tipos de tecido conjuntivo. Adiposo, para a gente relembrar, é aquela parte que armazena a gordura, que ajuda na temperatura corporal, na proteção, né? Cartilaginoso, ele não é tão rígido quanto o osso, mas também não é tão mole como, por exemplo, um tecido conjuntivo frouxo, né? A cartilagem, seu nariz aqui, ó. Pega aí no seu nariz, mexe nele, pega na orelha. Não é molinho, mas também não é rígido como o osso, mas ele dá sustentação, né? Nós temos um órgão também, a traqueia, aqui, ó, que passa o ar, que desce aqui, que ela é de cartilagem. Então, por isso que a gente consegue, né, fazer o movimento da respiração, da expiração, por causa da cartilagem. Tecido sanguíneo, a gente vai ter aí várias células sanguíneas atuando aí, né, na parte, a gente vai ter aí o hematopoético, que a gente vai ver a produção aí de células de hemoglobina, né, células vermelhas, de leucócitos, as brancas, e aí do plasma, né, então todas elas estão ali. E o tecido ósseo que forma, né, a estrutura óssea que sustenta o nosso corpo. Essa aqui é a base do nosso tecido conjuntivo. Eu vou falar sobre cada um, mas só para a gente fazer nosso mapa mental bonitinho. Tecido muscular, ele é bonitinho, e ele vai ser dividido também em dois. Copiem aí nosso mapa mental. Terminaram? Terminaram? Entra aqui. Raíssa, quando você terminar, Ju, coloca aí para mim. Luana.
Então, olha só. Esse aqui é nosso mapa mental. Então, nosso mapa, eu vou ter aqui nele os 4 tipos principais de tecidos, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Dentro do tecido nervoso, eu tenho a divisão de tecido... Dentro do tecido epitelial, eu tenho a divisão de tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Dentro do tecido conjuntivo, eu tenho 2 tipos também. Eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito e eu tenho os tecidos conjuntivos com as funções especiais. Dentro do tecido muscular, eu tenho tecido muscular estriado e tenho o tecido muscular liso. E dentro do tecido nervoso, eu tenho as células nervosas. Então, o que muda dentro deles? O formato. Dentro do tecido de revestimento, do epitelial de revestimento, eu vou ter aí os formatos da célula que reveste. Então, poderia ser a última camada da célula. Dentro do tecido epitelial glandular, eu vou ter aquela glândula que é mais acima, mais abaixo, mais no meio, mas eu vou ter glândulas que produzem secreções. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, eu vou ter um que é muito juntinho, que é bem rígido, que é o conjuntivo denso, e eu vou ter um outro que ele não é tão juntinho, que é o tecido conjuntivo frouxo. É mais aquela parte gelatinosa que preenche os espaços. Dentro do tecido conjuntivo especial, eu vou ter aí vários tipos. O adiposo, que tem a função aí, que é a gordura, a função de proteger contra choques mecânicos, manter a temperatura. Eu vou ter o cartilaginoso, que ele vai dar sustentação aí também, proteção e formar alguns órgãos. Nas extremidades dos ossos, né? A gente observa a cartilagem. Sempre no tecido sanguíneo, a gente vai ter aí aquela parte de produção também das células sanguíneas. No tecido ósseo, também a produção das células ósseas, né? Do osteócito e tal. Dentro do tecido muscular, a gente tem aquele que tem estrias e tem um que é lisinho. E dentro do tecido nervoso, vai ter as células nervosas normais, que a gente vai falar amanhã. Então, esse aqui é nosso mapa mental. À medida com que eu for ensinando vocês, vocês podem ir puxando aqui setinha, colocando aqui partes que vocês entenderam, certo? Para ajudar vocês a estudar. Então, essa aqui é a forma mais fácil que tem de estudar. É fazendo um mapa mental, e aqui eu coloquei para vocês o que é básico. E o que for, né, Gente, deixa eu só colocar a Mel aqui para dentro, tá? Rapidão. Mel, vem aqui. Anda logo, moleca. Entra agora. Anda logo. Para de brigar, moleca. Você briga com todo mundo. Pronto, gente. Já briguei com a minha filha. Então, nós vamos ter esse mapa mental que você vai colocando aqui, ó. Você estudou, você já sabe que esse tecido conjuntivo tem essa função, você vem cá e escreve com as suas palavras o que é ele. Tem aqui o glandular, você escreve e vai colocando, vai montando um papel para você estudar. Então, quanto melhor é meu mapa mental, mais fácil é o meu estudo. É a melhor forma que eu tenho para estudar, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês do mapa mental aqui. Vocês sabem que a assistência farmacêutica é uma matéria muito cheia, né? Eu tenho muita lei na assistência farmacêutica. Aí, o mapa mental, eu queria mostrar para vocês um. Se ele abrir. Por exemplo, esse aqui, ó. Oxi. A letra não ajuda, mas só para vocês entenderem.
Essa aqui é a Lei 13.021 de 2014, que é aquela parte da fiscalização das atividades farmacêuticas, né? Então, por exemplo, esse aqui é um mapa mental que fala sobre cada dever da farmácia, mas um liga com o outro. Então, o artigo 1 é aquele que fala do serviço, 2 é a ação, 3 é o que a farmácia tem que ter. Ah, se o farmacêutico for mandado embora, tem que ser contratado em 30 dias o outro. Ah, tem que ter um que tem responsabilidade, tem que ter o outro que tem isso. A farmácia pode ser de manipulação ou sem manipulação. Então, o mapa mental, ele ajuda a gente a estudar. O mapa mental, ele ajuda você a fixar. Então, assim, se vocês quiserem continuar a fazer isso aqui, ó, tá? Vocês vão acrescentando aqui o significado de cada um, certo? Esse aqui, esse mapa mental aqui, é a tarefa de vocês. Atividade 3, parte 2. Vocês vão, no final do dia da prova, depois que vocês estudarem, vocês vão tirar a foto do caderno de vocês com isso aqui preenchido. O que você vai colocar aqui? O significado, a função. Vocês vão montar um mapa mental bem bonitinho, ok? David, você está aí ainda? Eu já dei a estrutura, então vocês vão colocar para mim somente as funções, como que vocês fizeram para estudar, certo? Então, você pode colocar só assim, a importância de cada um, você pode colocar uma característica de cada um, você escolhe o que você quer abordar no seu mapa mental. Todo mundo entendeu isso? Eu tô aqui ainda, entendi. Entendeu? Então, assim, eu não dei ele para vocês fazerem, eu dei para vocês completarem. Então, vocês vão completar com o que vocês vão estudar para a prova. Então, não precisa de... É para você postar aqui, ó. Já tá... Ops, cadê? Pera. Tá aqui, ó. Atividade 3, parte 2, que eu falei, foi, né? Peraí que travou tudo. Atividade... Para de brigar. Ninguém tá falando com você. Ah, é mapa mental. Atividade 3, parte 2. Aqui, tá? O arquivo do mapa mental que a gente estava fazendo. Vocês podem baixar e só complementar ele. Onde vocês vão postar ele? Aqui, ó. Atividade 3, parte 2, ok? Todo mundo entendeu? Isso, Raíssa. Então, você vai postar ele. Pode ser uma foto, pode ser digitado, vocês que sabem, a melhor forma. Eu gosto muito de riscar, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou estudar, vocês sabem que eu faço farmácia? Vocês sabiam disso? Que eu sou Desde bióloga. quando? Uai, menino, eu já estou no 7º período. Sangue, fogo e água da Atalaia. Eu sou... Mas eu não fiz nenhum estágio, Gabriel. Até hoje.
não tive tempo, eu sou professora na UEG e sou aluna, eu sou aluna lá, né? E aí eu pego as matérias do matutino, do noturno, mas os estágios têm que sair, né? E aí não tem como. Então, assim, eu aproveitei 32 matérias da biologia e do mestrado, né? Eu tenho 4 especializações e o mestrado que aproveitou um monte de matéria para farmácia. E meu mestrado é na área farmacêutica, então, assim, tem um monte de coisa. Mas os estágios e a parte clínica, quase tudo eu estou tendo que pegar. Então, assistência farmacêutica, por exemplo, eu nunca tinha tido. Introdução às ciências farmacêuticas. São matérias que eu estou tendo que estudar, né? Então, eu só estudo como mapa mental. Aquela atividade que eu mostrei para vocês é minha. Essa aqui, ó. Fiz agora para minha professora de assistência farmacêutica. Então, assim, é uma das formas que eu tenho de aprender escrevendo. Tem gente que tem facilidade, né? Tem gente que só de ler ela consegue fixar. Eu não sou dessas. Eu sou aquela que, se eu não escrever, eu esqueço amanhã. Mas enquanto eu estou escrevendo e quando eu passo a ensinar, eu aprendo o dobro. Eu nunca mais esqueço. Entenderam? Então, tem formas de você fixar a matéria, tem formas de você fazer isso. Então, eu, como estudante, eu gosto de fazer meu mapa mental, né? Então, eu falo para vocês, é uma forma muito mais fácil de estudar. Então, entenderam que vocês vão preencher o mapa para mim? Da forma que você achar melhor? Ok? Gabriel, você forma antes de mim, só por causa dos estágios, senão a gente ia formar junto. Pois é. Eu vou ser bióloga, pedagoga e farmacêutica para eu dar aula. Nossa, eu vou ter que correr, porque senão você vai formar primeiro que eu. Verdade, viu? Porque eu fui sua orientadora de TCC. Pois é, menino. Mas não é fácil ser estudante, não, né? Ainda mais nessa pandemia. Eu entendo vocês perfeitamente. O que vocês acham que eu vejo o desespero, as coisas? Desse jeito. Então, vamos lá, gente. Continuando. Então, já está ali nosso mapa mental bonitinho para vocês fazerem. Vamos voltar para o nosso slide. Porque eu fiz o mapa mental antes de explicar o conjuntivo. Lembra que já está aqui. Deixa eu ver se esse aqui está melhor. Então, a gente tem aqui nosso tecido conjuntivo de propriedades especiais, que eu acho um máximo ele. Eu tenho dentro do meu tecido, às vezes a gente chama ele de tecido elástico, mas ele está dentro do meu tecido conjuntivo, né? Propriamente dito, eu vou ter aí a parte dos tecidos com muitas fibras de colágeno. Então, muita gente fala, vou passar colágeno para a pele, eu vou fazer isso. Você tem que passar para aumentar a elasticidade. Você passa para aumentar a forma com que essas fibras elásticas continuem com essa elasticidade, né? Então, ele vai ter aí ocorrência em vários locais, como nos ligamentos da coluna vertebral, por isso que você consegue, você estica, você volta, e também no homem, a gente vai achar esse tecido aí na parte peniana, porque ele tem que ser elástico. Na hora da ereção, ele vai contrair os corpos cavernosos se enchem, então, depois da ereção, ele vai diminuir. Tem aí os tecidos reticulares, que eles vão dar suporte, são cheios de fibras, né? A gente vai achar esses tecidos aqui dando vários suportes para todas as células. A gente vai achar aí os tecidos que a gente encontra, que é cheio de muco, que é um líquido, como, por exemplo, tem o cordão umbilical, e no dente, por dentro do dente das pessoas novinhas, a gente vai achar esse tecido. Esses aqui são todos especiais. O adiposo, que é o melhor, o mais fácil na prova prática, se vocês estivessem tendo aula presencial, vocês iam ter prova no microscópio, né?
a gente vai observar aqui, ó, ele não colore, porque a safranina, que é esse corante vermelhinho aqui, ele não colore célula de gordura, porque a gordura não mistura, né? Então, a gente vai observar aqui, ó, ele bonitinho, essas células branquinhas aqui são células de gordura. A gente acha tecido adiposo em célula sanguínea, a gente acha tecido adiposo no corpo inteiro. Normalmente, é 25% aí do peso de uma mulher. No homem, é em torno de 20%, isso numa pessoa saudável, tá? Se você tiver com sobrepeso, esse peso passa a ser totalmente diferente. Função desse tecido adiposo: fornecer energia. Lembra que a gente precisa, né, dos triglicéridos aí para seu corpo ter energia para se sustentar, para trabalhar. Eu vou ter a modelação da superfície, então você vai ter partes mais arredondadas no corpo, ou em relação, por exemplo, à celulite, que são essas células todas juntas, inflamadas, né? Tem aí a parte de absorção dos choques térmicos, etc., porque ele é um isolante térmico, não deixa com que essa temperatura passe. Tem a parte dos espaços que ele vai estar sustentando os órgãos no seu lugar, e as atividades secretoras ali de dentro, que elas vão ajudar aí a secretar os hormônios que precisam junto com as glândulas, né? E desse tecido adiposo, a gente vai ter aí um mais amarelo. Vocês já viram quando... Alguém já viu uma cirurgia de abdominoplastia? Vocês já viram? O tecido retirado na abdominoplastia, alguém já viu? Já é muito massa. Tecido retirado da abdominoplastia. Vou mostrar. Eu queria ver o tecido. Espera aí. Só tem os pós aqui. Olha só. Tá vendo que ele tá todo amarelado? Essa parte amarela aqui é esse amarelo escuro aqui, ó, que a gente vai encontrar nesse tecido, normalmente com as pessoas aí que vai depender da idade, vai depender do sexo, mas ele vai estar ali juntinho, que eles formam uma camada, né, que pode ser delgada ou ela pode ser mais espessa, vai depender muito de como você vive, né, da sua alimentação. Então, quando eu olho no microscópio, é desse jeito o tecido, é cortado bem fininho. Quando eu olho uma quantidade desse tecido, eu vou olhar aqui ele bem grande. Eu já fiz isso aqui, ó. Ele retira um trapézio aqui de gordura, puxa aqui de cima e costura aqui embaixo. Retira normalmente o tecido adiposo e recoloca o umbigo, né? Fica bem legal. O médico tem que ser bom, tem que ter todos os cuidados. Mas esse tecido adiposo é dessa forma aqui que a gente observa na lâmina, tá? No microscópio. Principais funções que a gente vai ver aí é o armazenamento dessas gorduras, a produção desses ácidos graxos que vão ajudar aí no funcionamento do seu corpo. Então, tem vários tipos dele, tem mais branquinho, menos branquinho. Tem animais que a gente vai observar ele, são muito importantes na hibernação, né? O urso, por exemplo, ele come na parte do verão, porque no inverno ele dorme meses, e aquela gordura não deixa ele morrer, aquela camada do tecido adiposo mantém a temperatura corporal dele enquanto ele dorme, a reserva energética dele enquanto dorme, para quando ele acordar, ele ainda estar vivo, porque senão ele vai morrer, né, com um choque térmico, por exemplo. Então, aqui é um tecido adiposo, ó, branquinho, bonitinho. Aqui é um tecido pavimentoso, tecido epitelial pavimentoso, ó, redondinho aqui com o núcleo de bolinha. Tá dando para entender aqui, gente?
Entenderam tecido adiposo? Aí eu fechei. Peraí. Esse é o que a gente estava. O tecido glandular, eu deixei aqui um slide só sobre ele, que é o tecido epitelial glandular, só para a gente lembrar. As glândulas, elas podem ser num formato mais superficial, ela pode ser pequenininha, ela pode ter capilares, tá? Lembrando que esse tecido, ele é responsável por levar os hormônios, as substâncias que saem dessas glândulas. Então, aqui depois vocês vão dar uma olhadinha, tá? Que eu não coloquei lá no nosso mapa mental, só coloquei glandular, mas ele tem alguns tipos. Eu não acho importante você saber os tipos certinho de glândula, mas só para vocês entenderem, por exemplo, na glândula mamária, a gente vai observar esse formato aqui ramificado, ó. Vocês já viram uma foto da glândula mamária em um corpo anatômico? Queria mostrar uma foto de um corpo. Parece uma flor. Não deu para ver ainda, mas olha o formato da anatomia. Ó. É essa aqui, ó. Ele tem esse formato aqui ramificado. Olha o tanto que fica bonitinho. Tem uma foto que eles arrumaram um corpo que está há muito tempo perdido, não dá para ver. Mas só para vocês entenderem, essa glândula mamária, ela tem aqui, ó, a parte interna que é vinda do tecido glandular, né, de revestimento, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. E aí a gente vai ter aí essas glândulas formando vesículas, formando estruturas por debaixo da pele, que ajudam na secreção. Elas vão ajudar aí, por exemplo, glândulas de mucosa, como da nossa boca, né, que produz a saliva. Glândulas serosas, que são aquelas que produzem uma substância que ajuda, por exemplo, o pâncreas, aqui a parte parótida. Glândula mista, que vai produzir qualquer tipo dessas duas secreção. Então, tem o fígado, né, que vai produzir. Então, as glândulas, quando você olha, ela tem vários formatos aí nessa produção. E aí a gente tem, de acordo com onde ela fica no corpo, ela tem um nominho especial. Esse era a glândula que eu falei no início da aula. E... o epitélio a gente viu. A glândula a gente viu. Eu já tinha falado dessas aqui. Derme, ops. Tecido conjuntivo, que nós falamos por alto sobre cada um. Nós paramos aqui nele para ir fazer nosso mapa mental. Então, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito. Olha só aqui. Aqui a gente tem ó, um vaso sanguíneo. Em volta desse vaso sanguíneo, eu tenho minha célula do tecido epitelial. Lembra que eu falei que toda cavidade eu vou ter um tecido de revestimento? Ele vai estar revestindo aqui. Aqui em volta, essa parte branca, ó, grandona, é um líquido gelatinoso. É um tecido conjuntivo aqui frouxo. Vou mostrar para vocês um tecido conjuntivo, ó. Aqui ele está todo cheio de espaços, ele não está juntinho. Então, tecido conjuntivo frouxo.
nós temos o tecido conjuntivo que ele é rígido. Por exemplo, aqui, ó, o tendão. O tendão que junta aqui o calcâneo, seu pé, né, com o músculo, ele junta essa parte do seu pé com a parte muscular aqui atrás, ó, o tendão, ele é um tecido conjuntivo rígido, ele vai ser aquele tecido conjuntivo que ele é propriamente dito. O tecido cartilaginoso, que ele vai ter aí, ó, uma cartilagem que vai ajudar aí em volta dos ossos, normalmente, ele está nas extremidades dos ossos para proteger. Então, essa cartilagem, ela tem uma função de proteção e de sustentação, tem várias delas. Nós vamos ter essa cartilagem protegendo, por exemplo, seu joelho, né? De várias formas. Tem as culturas que são feitas por estudo dessa cartilagem. Nós temos nosso tecido sanguíneo, que vai produzir as células de defesa do nosso corpo, os leucócitos, os hematócitos. Então, eles vão estar produzindo várias células de defesa do nosso corpo, né? Como os linfócitos, como as plaquetas, por exemplo, e outras. Os glóbulos vermelhos, quando a gente olha na lâmina, né? Cada um desses. Eu vou fazer assim. Como o tecido conjuntivo ele é muito extenso, o tecido muscular já é menorzinho e o nervoso é menor, amanhã a gente começa com tecido conjuntivo. Eu vou pegar o outro slide para vocês, onde eu falo do passo a passo de cada um deles, mostrando a foto, tá? Não tão rápido como hoje na introdução. Mas o tecido de revestimento eu vou mostrar só figurinha, a gente não vai voltar nele. Então, se vocês quiserem já fazer o mapa mental para que vocês venham amanhã tendo uma noção do que eu vou falar, seria legal. Amanhã nós vamos ver tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, certo? Converse comigo, meninos. Certinho? Então, nós teremos aí todos esses, né? Tecidos e atividade, que aí eu vou ver se dá tempo da gente corrigir ou se a gente corrige ou se a gente só discute no geral. Pessoal, como é que tá o ritmo? Tá dando para entender? Como é que tá? A parte da embrio é mais interessante do que da histo, não é? Mas os dois têm nomes difíceis. Mas tá dando para entender? Quando você fizer um mapa mental, Lucas, eu acho que clareia muito, sabe? Você começa a entender. Porque a primeira vez que a gente escuta é um pouquinho mais difícil, né? Mas a embriologia é porque é mais interessante, né, Ju? Você está aprendendo ali do seu corpo, mas assim como o tecido, mas é mais interessante. A gente vê a semana gestacional, né? Cada uma dessas. Então, eu não vou aproveitar, porque faltam 10 minutos para a aula acabar, mas amanhã, 6 horas, a gente começa e eu entro com tecido conjuntivo de novo. Quem puder fazer um mapa mental vai ser mais fácil para a aula de amanhã, tá bom? Combinado? Por enquanto, eu não passei essa atividade aqui, ó. Eu não passei a atividade 3, parte 1, eu ainda não passei para vocês, eu vou passar só amanhã. Eu passei as atividades 2, todas elas, que vocês já postaram uma, fizeram a outra e tem uma para fazer, para amanhã. E essas duas aqui para sábado, né? Mas quem puder fazer esse mapa mental para antes da aula de amanhã, fica mais fácil para vocês. A 2, parte 3 é essa aqui, Lucas, ó. Aqui eu mostrei para vocês. Que é uma revisão que ela vai estar falando aqui sobre núcleo, ó. Fecundação é só de marcar essa aqui. E tenho 2 de responder. Tá? É uma revisãozinha geral com biologia celular e as outras. Tá lá. Tá postadinha. Tá bom?
Essas aí tá com a data de amanhã, mas se vocês precisarem que deixe para sábado, não tem problema. Eu coloquei para amanhã só para a gente ter uma noção de data, tá bom? Quem não conseguir, converse comigo que a gente vai arrumando. Combinadex? Tranquilo? Lucas, Luana, tranquilo? Como é que tá? Andressa, Raíssa, Ju, David, Gabriel. Então, assim, gente, é muita matéria, mas eu estou tentando fazer o mais devagarzinho, mais separadinho para vocês entenderem. Lucas, eu vou colocar na plataforma de 13 às 17, certo? Por quê? Porque normalmente a prova é de 18 às 20, né? 18, 19, 20, 21, 22. Não, 18 às 22. Normalmente 4 horas. Então, seria o mesmo horário que vocês teriam na sexta-feira para fazer. Tá bom? Se você fizer hoje, Ju, a matéria ainda tá, né? Fácil. Tá mais fácil. Isso, Lucas, no sábado. Vai ficar disponível no sábado. Se fosse na sexta, seria de 6 às 22, entendeu? Aí no sábado fica de 1 às 17, aberta para vocês, para fazer. Combinado? Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Vou parar a gravação. Amanhã eu posto as aulas para vocês.